Bendiciones, amados hermanos de la Iglesia Maranata em Puerto Maldonado. Estamos acá, domingo, ya despertamos com ganas de alabar al Senhor. Muitas graças a Pastor Carlos, a Pastora Justina, por el privilégio de invitar-me a compartilhar a palavra del Senhor. Para los que não me conhecem, meu nome é Alex. Eu já estive dias com vocês no mês de enero, servindo a vocês, tendo essa comunhão. E estranho a cada de vocês. Graças por el carinho tão grande que vocês han recebido a mim. E alabo a Deus por suas vidas. Estou acá desde Lima, diariamente orando por vocês, para que o Senhor pueda fortalecer, derramar de su Santo Espírito sobre suas vidas e para que a boa vontade de Deus cumpra sobre a vida de cada de vocês. E glória a Deus por todas as coisas. Amém, irmãos? Queria compartilhar uma enseñança bíblica, uma palavra da parte de Deus a seu coração. E antes de entrarmos acá em el texto bíblico, queria invitar-te a uma vez mais cerrar seus ojitos e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus para que Ele hable com nós outros através de sua palavra. Não ponga suas expectativas em minha persona, ponga suas expectativas em El Senhor. Padre amado, grande eres tu, soberano, Rei de glória, Rei de reis. Papá, apresentamos delante de ti esse serviço. Estamos acá para ouvir tu dulce voz e através de sua palavra, abra nossos corações, que podamos, Senhor, ser fortalecidos, ativados, avivados. Sua palavra é vida, que a vida que está em sua palavra pueda venir de encontro a nossa vida, de encontro a nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Que podamos, depois desta palavra, ser, Deus, em nome de Cristo Jesus, mais semelhantes a seu Filho amado, mais apaixonados por sua presença. Que seja tu voz hablar com nós outros, Padre, em esta enseñança, e que toda glória seja dada a ti, Papá. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. E queria trazer essa enseñança bem semelhante ao modelo de Cristo. Quase todas as enseñanças de Jesus, ele tratava com temas que o povo de Israel estava vivendo em seus dias. E tema que todos estamos vivendo, não só acá, em Lima, em Puerto Maldonado, assim também em todo o Peru e em toda a terra. Estamos todos vivendo esta pandemia. E essa pandemia, ela tem sido motivo de crises em muitos setores, em todas as áreas de nossas vidas. E o tema desse mensagem é: qual é a diferença que posso fazer em meio às crises? E acá, nosso texto base está em Juízes capítulo 6, e vamos começar a ler a partir do verso 2 até o verso 6. Vou esperar você agarrar sua Bíblia para junto me acompanhar nessa leitura. Fazendo a diferença em meio às crises. Juízes capítulo 6, verso 2 até o verso 6. Diz o texto bíblico: E a mano de Madian prevaleceu contra Israel, e os hijos de Israel, por causa de los madianitas, se fizeram cuevas em montes, em cavernas e lugares fortificados. Pois sucedia que quando Israel havia sembrado, subiam os madianitas e amalecitas e os hijos del oriente contra eles, subiam e los atacavam, e acampando contra eles, destruíam os frutos de la tierra, hasta chegar a Gaza, e não deixava que comer em Israel, nem ovejas, nem bois, nem asnos, porque subiam eles e seus ganados, e veniam com suas tendas em grande multitud, como langostas. Eles e seus camellos eram inumeráveis. Assim veniam a la tierra para devastá-la.
De este modo, empobrecia Israel, e em grande maneira, por causa de Madian, e os hijos de Israel clamaram a Jeová. Então, vamos entender o que estava passando acá. O pueblo de Deus estava sendo atacado por los madianitas. E o texto bíblico diz que aún mais se apresentou também amalecitas e hijos del oriente contra eles. E que situação terrível se encontrava o pueblo de Deus. Estavam cavando cuevas para esconder-se, escondendo-se em los montes. Los recursos, toda a provisão estava comprometida. Sem comida, sem animais, sem liberdade, sem vida, sem terra. Eles estavam em uma situação totalmente devastada, terrível. E o texto disse que Israel estava empobrecendo. Era um contexto de uma grande destruição, de uma grande crise que estava passando a nação de Israel. Talvez há alguma semelhança com o mundo, com nossa nação, quizá com nossa cidade, quizá com nós outros mesmos, quizá alguém de nós outros está sendo golpeado tão fortemente por esta pandemia, por esta crise que estamos vivendo. Acá em Lima, acá na igreja onde servimos, temos atendido pessoas com diferentes problemas. Há pessoas que estão com depressões de tanto tempo que estão metidas dentro de suas casas. Há pessoas que estão com transtornos espirituais, ataques espirituais do diabo em sua mente, medo, desespero. Há pessoas que estão passando graves problemas financeiros. Incluso, hemos acá assistido muitas famílias que já não tinham nenhum tipo de alimento mais em seus hogares. Además, hermanos de nossa congregação que quedaram enfermos, incluso pessoas cercanas a nós outros, conhecidos, pastores, amigos, han falecido. Então, vivimos em toda a terra um cenário quizá não igual ao que estava passando o povo de Israel, pero que bem semelhante. Havia uma crise em aquele tempo, assim também como estamos vivendo uma crise em los dias de hoje. E a grande pergunta é: podemos ser vítimas de tudo o que está sucedendo, colaborando para alimentar o caos, ou podemos ser uma resposta de Deus, uma resposta de esperança para muitos? E você decide. Que vai fazer tu? Tu vai colaborar para que o caos, o desastre, a desgraça avance, ou tu vai ser uma resposta de salvação, uma resposta de Deus? Você vai se posicionar na brecha para corresponder à vontade de Deus em esse tempo. Deus sempre levantou homens e mulheres llenos de autoridade em períodos de crises para fazer a diferença. E eu queria liberar esta palavra sobre a tua vida. Em nome de Cristo Jesus, tu vais ser, você vai ser a resposta de Deus para esse tempo. Resposta de salvação, resposta de esperança, resposta de cura, resposta de liberação, resposta de vida eterna para muitos que estão sendo afetados em meio ao tempo que estamos vivendo, em nome de Cristo Jesus. Em toda a história da humanidade, a terra estava devastada por el pecado. Deus levanta Noé como uma resposta de salvação e um novo tempo. Havia hambre em toda a terra e Deus levanta José del Egipto, e ha alimentado as nações. No tempo de Daniel, todo o povo cautivo a Babilônia, e Deus levanta Daniel como um profeta. Neemias, Esdras, sempre Deus está levantando homens e mulheres
E exatamente, especificamente, acá en el texto de Juízes, Deus ha levantado um homem, segundo seu coração, para ser uma resposta em meio ao caos, para ser diferença em meio às crises. E seguindo acá o texto bíblico, vemos no final do versículo 6 que o pueblo clamou a Deus. A partir do verso 7 hasta o verso 10, habla qual foi a resposta de Deus em relação ao clamor de su pueblo. E Deus contestou ao pueblo, porque quando o pueblo de Deus clama ao Senhor, os ouídos de Deus não estão agravados, nem sua mão está encorrida. Os ouídos de Deus estão abertos, escutando o clamor de sua igreja, e sua mão está estendida para que pueda nos salvar. E acá diz o texto a partir do verso 7: E quando os hijos de Israel clamaram a Jeová a causa de los madianitas, Jeová enviou a los hijos de Israel um varão profeta, el qual les dijo: Assim ha dicho Jeová, Deus de Israel: Eu os hice salir de Egipto e os saquei de la casa de servidumbre. Os livrei de la mano de los egipcios e de mano de todos los que afligiram, a los quales eché de delante de vosotros e os di su tierra. E os dije: Yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido ni vos. La primera coisa que Deus habla al contestar el clamor de su pueblo, Deus hace ellos acordarem tudo aquilo que ele já havia hecho antes. Eu os livrei de las manos del Egipto. E muitas das vezes, muitos de nós nos olvidamos de los milagros que Deus já hizo em nossas vidas. A primeira coisa que Deus falou: eu já livrei ustedes em el passado de inimigos maiores do que os madianitas. Creia, eu sou o mesmo ayer, hoy y para siempre. Assim como los librei antes, mi mano aún es fuerte, mi brazo aún es fuerte para librar ustedes de las manos de los madianitas. Hermanos, nunca se olvide aquilo que o Senhor já hecho em tu vida. Ele já te transportado do império das tinieblas para o reino do Hijo de su amor. Nunca se olvide, nunca ponga, mi hermano, dudas en el caráter de Deus. Porque nuestro Dios es un Dios fiel y nunca falla y nunca nos desampara y nunca nos deja. Pero que muitas das vezes nosotros que nos olvidamos de nuestro Señor y Salvador. Y mira, acá Dios se presenta como Dios de este pueblo. Ele diz: yo soy Jehová, el Dios de ustedes, não é necessário temer, yo estoy con ustedes. Acá é algo muito clave. Porque se você não sabe quem é Deus, se você não reconhece o poder de Deus, seu amor, sua soberania, você vai valorar o inimigo e o medo vai estabelecer em sua vida. Você necessita conhecer quem é Deus. Nunca se olvide de quem é o Senhor, porque se nós outros perdemos nossa mirada de Deus, de seu poder, que todas as coisas estão em controle da mão de Deus, vamos empezar a dar crédito a las mentiras de Satanás. Hermanos, eu não puedo hablar, eu não sei se essa pandemia foi enviada por Deus, não lo sei. Pero que algo estou seguro, Deus está utilizando dessa pandemia para cumprir sua vontade. E Ele é soberano, Ele está sobre a pandemia. A pandemia não sai do controle da mão de Deus, pero que através da pandemia Deus vai cumprir seus propósitos. Por isso, não podemos deixar-nos levar por las circunstâncias. Nuestro Deus é o mesmo e não ha cambiado. E acá também há algo que diz o texto. O texto diz que aquele povo não havia obedecido à voz de Deus. Hermanos, todas as crises que o homem passa é porque ele não ha obedecido à voz do Senhor. Desde o huerto del Edén, a história da humanidade, as crises han venido,
las muertes, las guerras, incluso las pandemias. Es porque el hombre no tiene obedecido a la voz del Señor, por la dureza del corazón. Y créame, muchas personas solo vuelven su rostro a Dios cuando están pasando por grandes momentos de dificuldad. Quizá esta pandemia nada más es que un grito de nuestro Dios, clamando por sus hijos que han olvidado de su presencia. Dios te ama tanto y Dios me ama tanto que Él nunca abrirá mano de nosotros. Ele é nosso Padre e o Pai deseja que seus filhos estejam em íntima comunhão com Ele. E muitas pessoas, quando entram em uma condição cômoda, de prosperidade, de gozo, eles tinham que desfrutar e celebrar esta conquista em Deus, pero que muitos se olvidam do Senhor. Pode ser, meus irmãos, que esta pandemia está sendo um chamado de Deus para que a igreja de Cristo se vuelve a Ele, vuelve seu rosto hacia Ele, vuelve seu coração hasta Ele, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Algo mais tremendo. Quem são as pessoas que harão diferença em meio a la crisis? ¿Usted vai ser essa pessoa? Eu não lo sei. Se você corresponder a Deus de la maneira correta, creio que Deus pode levantar-te como essa resposta de salvação. E acá em el texto bíblico diz, em el verso 11 e el verso 12 del mesmo capítulo 6: E vino el ángel de Jehová, e se sentou debaixo de la encina que está em Ofra, la qual era de Joás a Bezerrita, e su hijo Gedeón estava sacudindo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mira que tremendo. En medio a todo el pueblo de Israel, Dios eligió a Gideón. Ahora, ¿por qué Dios ha elegido a Gideón? Algo muito tremendo que diz o texto é que Gideón estava sacudindo o trigo em el lagar. E isso não era a costumbre. O trigo era sacudido por el camino, pero que ele estava metido em el lagar. Sacudir o trigo em el camino é o que todos fazem, pero que Gideón estava fazendo algo diferente. Gideón estava consciente que havia um povo inimigo que estava destruindo as cosechas do povo de Deus. Então, ele teve um discernimento. Eu vou sacudir o trigo, o pão, nosso sustento, em el lagar, o lugar que se pisava uvas, que era um lugar mais reservado, que maiormente se quedava nos valles. Então, Gideón foi elegido por el Senhor, porque ele estava tendo um comportamento diferente de todos os demás. O nome de Gideón significa guerreiro poderoso, e Gideón já era o 15º juiz que Deus havia levantado sobre Israel. O ángel de Jehová chamou a Gideón homem esforçado e valiente. As pessoas que marcarão a diferença em meio a las crises são pessoas esforçadas e são pessoas valientes. São pessoas que estão tendo atitudes diferentes de los demás. Hermanos amados, já vai cumprir agora um ano. Acá já cumpriu no dia 15 de março, que se começou a quarentena, o toque de queda em nossa nação, em Peru. Pero que muitas pessoas têm tomado esse tempo como uma vacação, têm assistido todas as séries de Netflix, têm entrado em seus quartos, assistido películas, incluso práticas de pecados imorales, invertindo seu tempo em nada.
Isso é normal. Pero que pessoas que harão diferença em meio à crise são pessoas que têm um comportamento diferente. Já que não posso sair a la calle, vou fazer como a palavra de Deus me ensina. Vou entrar para a porta de meu quarto, vou buscar a meu Deus. E a palavra de Deus disse que aquele que busca seu papai em secreto, o papai vai se revelar a ele, o Padre Celestial vai te recompensar. Deus, ele hace conhecido aqueles que lo buscam. Tenha um comportamento diferente, irmãos. Invirta em sua eternidade. Leia a Bíblia. Quantas prédicas, quantos livros, incluso quantas das vezes tu já poderias ter leído a Bíblia, somando todo o tempo que tu has gastado com coisa nenhuma que edifica. Se pudieras somar todo o tempo que tu quedou em la internet, que você quedou em WhatsApp, em Facebook, em Instagram, em Netflix, e seja quais sejam as outras atividades, se somar todas estas horas e convertir estas horas em adoração a Deus, em tempo com Deus, em oração, em clamor, hermanos, discerna o tempo. Não haga como os demás. Já não é tempo de sacudir o trigo em el camino, tem que cambiar a estratégia. Já não é mais tempo de vulgar de ser igreja, de bromear de ser igreja. É necessário tomar um compromisso com Deus, com sua palavra. Estamos vivendo um tempo profético. Estamos vivendo um tempo de crise. E a igreja de Cristo é chamada por el Senhor para fazer diferença. As pessoas que não têm a Deus estão sendo atacadas por Satanás. As pessoas que não têm uma aliança com Deus estão sendo acometidas de medo, de depressão, com medo da morte. Irmãos, o maior problema não é a bulla que as tinieblas estão fazendo. O maior problema é o silêncio da luz, da igreja. Deus te ha chamado para fazer a diferença. O Senhor ha salvado tu vida para salvar a vida de outros. O Senhor te cura, te sana, te transforma para sanar, curar e transformar a vida de outras pessoas. Levanta-te, Gideon, de onde tu estás. Tu eres a resposta de Deus para esse tempo. Amém? Nenhum amém. Depois quer ser como Gideon, vês? Deus mío. Glória a Deus. Outro ponto sobre a vida de Gideon, porque Deus ha elegido Gideon. E vamos ver qual foi a consequência desta eleição, do livramento que Deus ha dado a toda a nação através deste homem. Acá em Juízes capítulo 6, verso 32, diz o texto: aquele dia, Gideon foi chamado Jerobbaal, isto é, quem contenda contra Baal, porque quando derribou seu altar. Então, Gideon era um derribador de altares do inferno. Baal é uma entidade demoníaca adorada por los amorreus, por los moabitas. É uma entidade satânica. Era também conhecida como a entidade, uma deidade da fertilidade, em los quais as nações paganas prestavam culto com relações sexuais ilícitas, com práticas de ocultismo, tudo aquilo que é pervertido em adoração a Baal. Pelo que o texto bíblico diz que Gideon, ele contendeu contra Baal e destruiu o altar de Baal e recebeu um nome que é Jerobbaal. E algo tremendo, irmãos, que antes de Gideon destruir o altar de Baal,
foi necessário Gideon destruir alguns altares que estavam dentro dele. Escute bem isto. Deus vai dar autoridade a tu vida para destruir os altares de Satanás. Quando primeiro você destruir os altares internos que pode estar em tu vida, que não celebram, que não alabam a Deus. O primeiro altar que estava em coração de Gideon, que necessário ser roto, era o altar de la incredulidade. Mira acá, Juízes capítulo 6, el verso 12 hasta el verso 14. Diz o texto: E el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gideón respondió. Mira como Gideón respondió cuando Dios lo ha elegido. Ah, Senhor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envié yo? Primeiro altar que estava em coração de Gideon, que necessitava ser derrubado. Ele também tinha incredulidade. Irmãos, Deus não vai elegir pessoas totalmente preparadas. Em el processo, aonde nos disponemos ao Senhor, o Senhor transforma nossas vidas. Deus não chama pessoas listas, pero que Ele capacita aquele a qual Ele lhe chama. Hermanos, todos nós outros, em pesar de mim, temos limitações, pero que quando rendimos nossas vidas ao Senhor, quando queremos amar a Deus com todo o nosso ser, essas limitações são capacitadas por el poder del Senhor, assim como o apóstolo Paulo ha hablado, porque o poder de Deus se perfecciona em mis debilidades. Quando reconhecemos nossas falhas, quando reconhecemos nossas limitações e paramos de dar excusas. Acá, Gideon ha dado uma excusa, pero que quando Deus falou com ele, não te enviei eu, ele toma a posição correta. E um outro altar que estava em el coração de Gideon, que necessitava ser derrubado. Verso 15 e verso 16. Entonces le respondió. Gideon estava falando com Deus e ha hablado: Ah, Senhor mío, ¿con quem salvarei eu a Israel? He aqui, mi família é pobre em Manassés, e eu, el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estarei contigo, e derrotarás a los madianitas como a um solo hombre. Então vemos acá que havia dois altares, duas coisas no coração de Gideon, que queriam ser um impedimento para que Deus pudesse cumprir a vontade de Ele em la vida de Gideon. Primeiro, eles tinham um problema com a incredulidade. Ah, Deus, aonde estavas tu? E agora um problema com o rechazo. Eu sou o menor, eu sou o menor da casa de meu padre, por que eu? E para todas essas circunstâncias, Deus falou com Gideon: Eu sou contigo. Agora a pergunta é: quais são os tipos de altares que pode haver em seu coração, que pueda impedir que Deus te levante em esse tempo como uma resposta de salvação? Que tipo de altar em tu vida necessita ser destruído? Quizá você tenha altares semelhantes a los de Gideon. Quizá tu tenha problema com incredulidade. Quizá tu tenha problema com rechazo. Pero que para estes tipos de altares, Deus ha dado uma resposta para Gideon: Eu sou contigo, eu sou tu força,
eu vou adelante de ti. E quizá, hermanos, sus altares sejam outros. Quizá tu tenhas um altar da mentira, altar da pornografia, altar da desonra, da hipocrisia, altar do egoísmo, altar da pereza, altar da flojera, altar do orgulho, do chisme, altar da infidelidade. Eu não sei que tipo de altar que há dentro de ti, pero que algo creio que é necessário. É necessário que você derrumbe estes altares, e os altares que estão dentro de nós outros, eles vão ser derrubados quando nos prostramos aos pés da cruz, quando nos arrependemos, quando alabamos a Deus. Porque, meu irmão, se você não derrubar estes tipos de altares em seu coração, o diabo vai te destruir. A única maneira para prevalecermos contra os altares de Baal, primeiro, reconhecer quem é Deus. Deus se revelou a seu povo. Segundo, fazer morir nossa carnalidade, fazer morir nossa vida de pecado, derrubar os altares de Satanás que podem existir dentro de nós outros. Ao fazer estas coisas, a renunciar ao pecado, a dar tudo de nós outros ao Senhor, Deus nos honre com seu Santo Espírito para derrubar os altares de Baal e estabelecer altares para Deus. Porque primeiro, Gideão derrubou altares internos. Depois, Gideão derrubou altares de Baal. E terceiro, Gideão levantou altares para Deus, altares de adoração. Mira acá o que está escrito em el verso 24. E edificou allí Gideão altar a Jeová, e lo chamou Jeová Shalom, que significa Jeová es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abizerritas. Que tremendo! Solamente constrói altares para Deus. Pessoas que têm revelação de quem Deus é. O Senhor se revelou para Gideão como o Senhor de paz. O altar é quando você tem uma vida prostrada aos pés de Deus. É quando você abra diariamente a palavra de Deus. É quando você diariamente ofrenda seu tempo, sua vida, seus recursos ao Senhor. Hermanos, altar não se constrói em um dia. Há pessoas que agarram um dia de suas vidas e oram e ayunam, pero que o restante da semana, o restante do mês, as práticas espirituais se hundem. Altar é construído com uma vida de consagração em la palavra, em la oração, intercedendo, orando em línguas, profetizando, se consagrando, servindo a seu prójimo, congregando, honrando suas autoridades, cumprindo os princípios do reino de Deus. Hermanos, isto é a vida cristiana. A vida cristiana não é uma religião que você añade a sua vida. A vida cristiana é um estilo de vida que tu tens a partir do momento que você recebe a Cristo. Orar, ayunar, servir, fazer vigílias, ouvir a palavra de Deus, predicar o evangelho de Cristo, fazer discípulos. Isto faz que tu vida tenha um altar delante de Deus. Isto é a vida de cada crente. Se você recebeu a Cristo em seu coração, sua vida tem que ser basada em estas práticas espirituais. Agora, mira que tremendo. O altar é o lugar que Deus se revela ao homem. Uau! Foi quando Gideão levantou um altar que Deus se revelou. Eu sou Jeová Shalom. É Jeová de paz, é Senhor de paz. O altar habla de la forma, la maneira que vivimos delante de Deus. O altar é o lugar onde Deus recebe a ofrenda oferecida por el adorador. O altar é algo individual. Existe o altar coletivo, que é quando a igreja de Cristo se reúne.
pero que existe um altar individual, aonde você estabelece um relacionamento íntimo com seu Senhor e Salvador. El altar é um lugar de intimidade, de relação com Deus. El altar, é em el altar que Deus te escucha e é em el altar que você escucha a la voz de Deus. É em el altar que Deus libera direções, que Deus libera destino. É em el altar que Deus libera unção. É em el altar, é na intimidade que Deus libera a revelação da palavra. É em el altar que Deus abre os cielos. É em el altar que Deus reviste os homens de dones. Hermanos, tenha uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida em secreto. Você vai ouvir coisas que outras pessoas não escutam. Pessoas de altar, pessoas que têm vida com Deus. Quando abrem a Bíblia, Deus habla com elas. Ah, mira que tremendo! Onde você ha visto isto? Mi Padre me revelou a mim em meu altar secreto. Hermanos, uau, é tremendo quando você tem uma vida de intimidade com Deus. E Deus te mostra algo em texto bíblico. Uau, que sai do texto. O Espírito te revela. Aquela palavra vem com um rema de Deus. Ah, hermanos, pessoas de altares, a Bíblia de elas é diferente, porque quando elas leem a palavra, Deus habla com elas. Deus está invitando a ti, Gideon, para esse tempo fazer diferença, para que você haga diferença em meio às crises. Tu tens que ser um homem, tens que ser uma mulher de altar, uma pessoa que tem vida em secreto, vida com Deus. Não importa se meu pastor sabe que estou orando, não me importa se o pastor sabe que estou orando. Meu Padre que está no céu, Ele está vendo que estou servindo. O Padre do céu está vendo minhas ofrendas. O Padre celestial está vendo meu tempo de consagração. E meu Padre celestial que me vê em secreto me recompensará em público. Isso que tremendo, vês? Aquilo que você sirve a Deus em secreto, papá te recompensa em público. Mira que tremendo, a palavra de Deus disse, entra para a porta de tu quarto. Em el quarto, el matrimônio quando entra, eles têm intimidade. El homem e a mulher quando entram em el quarto, eles têm uma relação íntima. Nadie é invitado para este momento. É só o esposo e a esposa. El esposo e a esposa, el esposo e a igreja. E quando o homem e a mulher estão em el quarto, eles têm intimidade em el secreto. Pero que depois de um tempo, o resultado, nada pode ocultar. O resultado da intimidade vai ser visível. Quando você entra para tu quarto, ter intimidade com tu Padre. Aquilo que o Papá genera em tu vida vai ser visível, não para tu glória, não para que tu sejas conhecido, mas para que o Senhor, a Jesus Cristo, possa ser alabado através de nossas vidas. Hermano, depois desta palavra, eu não creio que você não vai ter uma vida de intimidade com Deus. Que você vai ser apaixonado. Hermanos, há dia que eu pongo uma alabança cá, eu entro cá na oficina da igreja, às vezes cá em minha casa, em um momento que não há nada, eu empeço a entrar em terceiro cielo, e eu empeço a alabar a Deus por aquilo que Ele é, e eu pongo aquelas alabanças do terceiro cielo. Não são alabanças que estão falando del homem. Deus restaura-me. Não há problema com essas alabanças, mas são alabanças que celebram a glória de Deus, que Ele é santo, que Ele é rei, que Ele é digno, e eu me prostro, eu me rodilho, e eu hablo, Senhor, minha vida é tua, para ti eu vivo, para ti eu muero, minha vida é para ti, e eu quero alabar-te. Eu não venho pedir-te nada, Senhor, eu venho para oferecer-te minha vida em adoração, Senhor. Hermanos, e quando estou aqui orando, Deus vem com sua presença. Que saboroso és melhor do que um pollo a la brasa, és melhor que um trio marino. Hermanos, a glória de Deus e sua presença é a coisa mais esquisita que podamos desfrutar. E na presença de Deus tem tanta glória, tem tanta vida, e o Senhor está nos invitando para desfrutar, porque esta glória que vem da parte de Deus sobre nós outros em secreto, ela necessita manifestar-se em público. É necessário fazer diferença em meio à crise. Aleluias! Glória a Deus, glória a Deus. E acá queria falar algumas características que levou Gideon a fazer diferença em meio à crise e ter vitória. Primeiro, Gideon foi prudente.
en verso 17, el mismo capítulo 6, dice, y él respondió, yo te ruego, estaba Gedeón hablando con Dios, que se ha hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Esse señal não era uma incredulidade, mas era um homem experiente, maduro. ¿Por quê? A voz de nosso coração pode simular muito a voz de Deus. Quando Gideão pide uma señal, ele estava representando sua dependência de Deus. Ele tinha medo de fazer as coisas de sua maneira, fazer as coisas de sua própria cabeça. Ele estava querendo saber se realmente aquela voz que estava falando com ele era a voz de Deus. Nossa alma, ojo, simula muito bem a voz de Deus. Ah, pastor, Deus falou comigo. Hermanos, muito cuidado com esta coisa. Deus falou comigo. Você não é uma pessoa del altar. Você não é uma pessoa que tem intimidade. Dificilmente Deus vai falar com uma pessoa que não tem intimidade. Hermanos, Deus revela coisas preciosas para pessoas que valoram. ¿Ves? Às vezes é incrível, estou aqui na igreja, aí chega um irmão, pastor, Deus falou algo comigo. Ele, irmão, não tem vida de oração, malo congrega, dá malo testemunho, e eu penso, foi Deus que falou contigo, irmão? Seguro. E ele pior que o irmão diz, foi Deus que falou comigo. E eu, irmão, se Deus falou contigo, que vou fazer eu? E o irmão toma a decisão, malogra a vida financeira, malogra a família, e depois chega chorando, pastor, ore por mim. E eu, irmão, vamos fazer as coisas bem, com a direção de Deus, e não com aquilo que quer em nosso coração. Então, Gideão pide uma señal. Amém, irmãos? Haga as coisas com a palavra de Deus. Gideão tinha esta consciência, eu não posso equivocar-me. Apressurar a tomar decisões pode custar-te um alto preço. Não necessitamos cometer erros. O que necessitamos é depender de Deus, porque se dependermos de Deus, vamos tomar as decisões corretas antes de tomar decisões importantes. Haga um propósito com Deus, confirma essa direção com suas autoridades. Não confie em seu coração, irmão. Ele é enganoso, diz a palavra. Segunda característica da vida de Gideão tremenda, ele era um homem de intimidade com Deus. Podemos ver acá, é verso 36. E Gideão dijo a Deus. Verso 39. Mas Gideão dijo a Deus. Juízes capítulo 7, verso 2. E Jeová dijo a Gideão. Vemos que sempre Deus habla com Gideão e Gideão habla com Deus. Havia allí uma íntima comunhão, onde Gideão não só falava, pero que também escuchava a voz de Deus. A intimidade com Deus nos dá acesso ao coração de Deus e a seus propósitos. Que tremendo, hein? Que tremendo. Irmãos, não há nenhum homem ou mulher em la história da humanidade que Deus pudo manifestar sua glória e essa pessoa fazer uma grande diferença em sua geração que não tinha intimidade com Deus. Nunca houve em nenhum avivamento da história, nunca houve em nenhum ano da história da igreja, pessoas que Deus usou com poder, com graça, que não tinham intimidade com Deus. Tu queres ser um instrumento na mão de Deus? Uma resposta de Deus para este tempo? Busca o Senhor com todo o teu coração, força, alma e entendimento. Outro aspecto que estava na vida de Gideão, ele tinha coragem. Juízes capítulo 7, verso 2 e verso 3. Amém? Vou esperar você que tu abra tua Bíblia aí. Não? Os crentes aún leem Bíblia, hein? Estou com duas Bíblias. Estou aqui com uma digital, uma Bíblia física.
A Bíblia é a palavra de Deus. Ame sua Bíblia. Cuide bem de sua Bíblia. Só um parênteses acá. Hermanos, mete uma tapa bonita em sua Bíblia, vês? Guarda tua Bíblia com amor. Às vezes me dá uma coisa assim, os irmãos têm na Bíblia toda malograda, fartando honra. Hermanos, esta é a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Não é o objeto físico, mas é o conteúdo que está acá. Honre a palavra de Deus, que Deus vai honrar tua vida. Juízes capítulo 7, verso 12 e 3. E Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. Não sea que se alabe Israel contra mim, dizendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, dizendo: quem tema e se estremezca, madrugue e devuelve-se desde el monte de Galaad. E se devolveram de los del pueblo 22,000 e quedaram 10,000. ¿Ves? El ejército de Israel tenía 32 hombres. Entonces Dios habló: Gideón, alza la voz. E aqueles que têm medo para enfrentar o exército inimigo, porque Deus havia hablado: eu não vou livrar Israel com muitas pessoas, eu vou livrar Israel com as pessoas corretas. Uau, isso é tremendo. Deus não faz grandes coisas com muita gente. Deus faz seu reino nessa terra através das pessoas corretas. Deus não agarrou, Jesus não agarrou uma multitud, ele agarrou 12. Você pode ser elegido por Deus esta manhã, se você corresponder ao Senhor da maneira correta. E acá diz, não, que al hablar aquilo, quem é cobarde? 22,000 pessoas, homens de guerra, volveram hacia atrás. Coragem não é actuar de uma maneira irresponsável, sem prudência, sem respeito. Coragem é saber que Deus estará com nós e nada temos que ter medo. A coragem que temos em nossa vida, ela necessita caminhar por princípios corretos. Muitos pensam que coragem é sair fazendo as coisas sem medir as consequências. E fazer as coisas sem medir as consequências, o nome não é coragem, é tonteria. Esta coragem não se basa em quem somos nós outros. A coragem que nos faz avançar é basada em quem Deus é e não em minhas habilidades. É aquilo que Deus pode fazer através de minha vida. Esta é a coragem que Deus quer de sua igreja. Outra coisa tremenda, vemos aquelas características. A primeira característica foi prudência, pediu uma señal. Segunda, intimidar com Deus. Terceira, Gideon tinha coragem. Quarta, ele relacionava, ele tinha relação com a palavra de Deus. Mira que tremendo. Juízes, capítulo 7, verso 4 hasta el verso 7. E Jehová dijo a Gideón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. E del que yo te diga, vaya, este contigo irá contigo. Mas de qualquer que yo te diga, este não vaya contigo, el tal não irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gideón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el piero, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. E foi o número de los que lamieron a água, como la mano a su boca, 300 hombres. E todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gideón: com estos 300 hombres que lambieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. E váyase toda a demás gente, cada um a seu lugar.
Entonces, mira que tremendo. Haviam 32.000 homens. 22.000 tinham medo. Quedaram 10.000. E para esses 10.000, Deus falou com Gideão. Aqueles que se doblarem para lamer nas águas como um perro, estes vaiam, são pessoas despreparadas. Pero que aqueles que agarram a água, que estão mirando, que são diligentes, que vigiam, esses serão levados para a vitória. E de 10.000 pessoas, solamente 300 estavam bebendo a água. ¿Ves? Bebendo a água de uma maneira diferente. Muitas das vezes, Deus relaciona a palavra com a água. Jesus mesmo falou: vosotros já estáis limpios por la palavra que vos tengo hablada. A palavra que sai da boca de Deus é a água que purifica. Aqueles que tomam da palavra de uma maneira diferente, estes vão ser levantados por Deus em el tempo de crises para fazer diferença e ter vitória sobre as mentiras de Satanás. Que tremendo, não? Que tremendo. A maioria das pessoas solamente leem a Bíblia. Elas não estudam a Bíblia, não meditam na Bíblia. Elas não permitem que a palavra de Deus entre em seus corações e hagam os cambios necessários. Uma coisa é que escutes a um predicador. Outra coisa muito distinta é que Deus hable diretamente a seu coração. E essa palavra se cambia em vida. Em outras palavras, Deus estava falando: mais força tendrá um exército de 300 homens que amam a palavra de Deus, que confiam em Deus, do que um exército de 32.000 pessoas que são covardes e não amam a palavra do Senhor. Uau! Se você ama a palavra de Deus, se você está tomando a água de uma maneira distinta, você vai ser uma resposta de Deus para esse tempo. E a última característica, vamos acabar de ver. A primeira característica para ser elegido por Deus como este homem ou esta mulher, que vai fazer diferença nesse tempo. O primeiro é prudência. Depender de Deus. Não fazer as coisas da cabeça. Não fazer as coisas segundo o coração, mas fazer as coisas segundo a palavra. Segundo, intimidade, comunhão com Deus. Terceiro, ser uma pessoa de coragem. Quarto, ter relação íntima com a palavra de Deus, lamber a água de uma maneira distinta. Quinta e última, lealtade a Deus. Acá, em Juízes, capítulo 8, verso 22 e verso 23, diz: E os israelitas dijeron a Gideón. Mira lo que os israelitas pediram a Gideón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos ha librado de las manos de Madián. Mira, depois que Deus deu a Israel um grande livramento, todo Israel se acercou a Gideón e pediu a Gideón: sea usted, su hijo, su nieto, jefe sobre nós outros. Eles estavam dando glória para Gideón. Verso 23. Mira lo que Gideón falou com o pueblo. Mas Gideón respondeu: não serei senhor sobre vosotros, nem mi hijo os senhorará. Jeová o senhorará sobre vosotros. Aleluias, aleluias. Foi a última prova em el coração de Gideón. Ele teve a oportunidade de se tornar jefe e receber a glória, pero que ele falou: não a mim, a glória é de Deus, a glória de Jeová. Foi ele que é nos livrado, não foi eu sou solamente um canal, ele é a fuente, nada vem de mim, tudo vem da parte de Deus. Tudo que hagamos em nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Devemos buscar os interesses de Deus e não os nossos. Jesus nunca hizo nada para ele mesmo. Tudo o que Jesus ha hecho em essa terra era para glorificar o Padre que está no cielo. Qual é, meu irmão?
la motivación de su corazón en hacer la obra de Dios? ¿Cuál es la motivación de tu corazón en alabar a Dios, de estar en el ministerio de la alabanza? ¿Cuál es su motivación, hermanos? De ayunar, de orar. ¿Cuál es su motivación? Que Dios te levante en ese tiempo. Quando Deus, por sua misericórdia, logra algo através de sua vida, por misericórdia, através de sua vida, Deus faz algo. Como tu sientes? Tu sientes que foi tu ou que foi Deus através de ti? Se alguém quer te poner como jefe, qual vai ser tu resposta? Tu vai falar que Deus vai ser jefe de ele? Ou você vai receber a glória em seu coração? Não podemos nos olvidar. Toda a glória é de Deus. Podamos, hermanos, hablar com nossa boca, glória a Deus, pero que em nosso coração receber a glória para nós outros. Ai, hermano, que bonito te ver predicando. Aí a pessoa habla com muita humildade. Glória a Deus, pero que o coração se llenou de soberbia. Não, hermanos. Não somos nada, não somos nadie. Se há algo de bueno em nossa vida, é por la misericórdia e la gracia de nuestro Deus. Somos salvos por la gracia, vivimos por meio de la gracia. E se algo podamos fazer nessa terra, se há comida em sua casa, se você tem um hogar, se você tem esta igreja, é graças a Deus, e não a homem, e não a mim. Hermanos, somos solamente servos. Ele é Senhor. Somos hermanos uno de los outros, para servirmos unos a los outros. E na igreja não existe nada melhor que o outro. Somos todos hijos de Deus. Algo tremendo, não? É que Deus, Ele ha compartido su próprio Hijo, pero que a palavra de Deus disse que Ele não comparte sua glória. Não toque na glória de Deus. Não toque na glória de Deus. Haga como Gideão. Se Deus fazer algo bueno através de sua vida, de boca e de coração, dê a glória a Ele. Só Ele é digno de toda glória. A palavra de Deus disse, porque é por Ele, por meio de Ele e para Ele todas as coisas. E queria concluir esse mensagem. Mira que tremendo. Deus, através de homem que correspondeu ao coração de Deus, através de Gideão e com mais 300 homens que também corresponderam a Deus, porque no reino de Deus nada hace tudo solo. Nadie hace as coisas solo. Somos um corpo. E Gideão, juntamente com os 300, derrotou um grande exército. Muitos historiadores dizem que o exército madianita tinha 135.000 soldados. Que seria isto? Seria 450 soldados de Madian para cada homem de Israel. A grande diferença que não foi Israel que peleou, foi Deus que peleou por Israel. A nação de Israel estava em uma grande crise. O exército inimigo era impossível de ser vencido humanamente hablando, pero quando Deus se complace de la vida de alguém, Deus luta por esta persona. Deus luta por mim, Deus luta por ti, se Deus se agradar de nossas vidas. ¿Quieres ser parte, hermano, de lo que Deus vai fazer na terra? ¿Quieres tu fazer diferença em este momento, em essa pandemia? Corresponde a Deus, corresponde a sua vontade. Seja um homem ou uma mulher íntegra, seja fiel ao Senhor. Eu creio, irmãos, que essa pandemia, ela também vai atribuir glória a Deus. Para um crente, não existe pandemia, não existem dias buenos. Para um crente, todos os dias são dias de buscar a Deus.
A muerte vai chegar a todos. Um dia a muerte vai tocar a mim e vai tocar a ti. Pero que aqueles que estão em Cristo jamás morirão, pero que terão vida eterna. Hermano, muito cuidado. Hermana, muito cuidado. Não viva para esta vida. Viva para a eternidade. Priorize a Deus. Ame a Deus. Ame sua família. Sirva seus irmãos. Vamos nos posicionar. E creio que Deus te levantará como uma resposta de salvação em meio aos tempos que estamos vivendo. Eu queria orar juntamente contigo, orar por tu vida e profetizar em nome de Cristo Jesus um novo tempo espiritual sobre sua vida, uma ativação de Deus sobre tu espírito. A parte de Deus, o vento do Espírito já está soplando. Agora depende de ti. Abrir tu coração, se rendir ao Senhor e desejar ser este homem, desejar ser essa mulher que vai fazer diferença. Padre amado, acá está tua igreja, acá estão seus filhos. Graças, Padre, por todas as coisas. Graças por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Pero que creemos que há mais. Derrama mais sobre nossas vidas, derrama mais sobre a vida de meu irmão, derrama mais sobre a igreja Maranata, derrama mais de seu Espírito sobre a vida de pastor Carlos, de pastora Justina, de cada membro da igreja, de los ministérios, derrama mais. Eu creio, Pai, que a igreja Maranata é uma igreja profética, é uma igreja que se levanta em meio a esse tempo de crise para generar vida, salvação e esperança. Eu creio que a igreja Maranata é uma igreja poderosa em El Senhor, que se levanta contra o exército do inimigo e rompe com as obras do diabo. A igreja Maranata é a linha de seus olhos. Através da igreja Maranata saem recursos, provisão, palavra de salvação de vida eterna para todo o departamento de Madre de Deus, para todo o Peru e desta igreja, para deste pueblo, sairá missioneiros, homens e mulheres como Gideon, que serão, Senhor, em nome de Cristo Jesus, pessoas em suas mãos que harão diferença em outras vidas, em outras nações. Eu profetizo, meu irmão, uma ativação espiritual sobre sua vida. A glória de Deus sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. El fuego del Espíritu queimando em seu coração, paixão por Deus, paixão por la palavra de Deus, intimidade com o Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, ser renovado, ser bautizado em el Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Eu libero vida, libero glória de Deus sobre sua vida, palavra de vida eterna, seja lleno del Espírito Santo, seja lleno da presença do Senhor. Gideon, Deus está te chamando, Gideon, Deus está te chamando, jovens, Deus está te chamando, oh, adultos, ancianos, ninhos, Deus está derramando. A palavra de Deus disse que nos últimos dias o Senhor derramaria de seu Espírito, o Senhor derramaria de seu Espírito, oh, sobre toda a carne, sobre os ninhos. Oh, eles teriam visões, eles iam ver o que Deus está fazendo. Jovens, vocês vão receber porção do Espírito Santo. Ancianos, vocês sonharão, vocês vão volver a sonhar. Servos e servas, o Espírito de Deus está sendo derramado nesses dias. Os dias estão quedando curtos, a venida de nosso Senhor está cerca e é um tempo que Deus ha prometido, um derramar sobrenatural de seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre hijos e hijas. Oh, em nome de Cristo Jesus, seja renovado sobre sua vida, que Deus te capacite a perdonar, a servir, a alabar ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E glória a Deus, e glória a Deus. Ai, hermano, meu espírito está cá, oh, queimando. Há um fogo da parte de Deus acá em minha vida. Oh, eu creio que Deus vai fazer coisas sobrenaturais através de sua vida. Pastor Carlos, pastora Justina, vocês são um exemplo de serviço e amor a Deus. A vida de vocês é uma inspiração para minha vida. A igreja Maranata em Porto Maldonado é muito bendecida com a vida de vocês. Eu bendigo a vida de vocês, sua saúde, sejam sanados por completo em nome de Cristo Jesus. Eu bendigo o ministério, bendigo sua casa, a vida de seus filhos, de seus netos, que vocês podem ser prósperos em todas as coisas, em nome de Jesus. Muitas graças, pastores, por esta oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com vocês.
E um fuerte abraço a cada um de vocês, mis hermanos amados. Vocês têm acá uma família em Lima, amém? Quando venir em Lima, pode pedir ao pastor Agostinho, ao pastor Carlos, me contacto, receber vocês acá em minha casa, acá hay camas acá, ponemos acá colchonete em piso, não sei, hermanos, mas minha casa está de portas abertas para vocês, amém? Muito quero vocês e que Deus os bendiga. Um forte abraço e que Deus pueda ter hablado el coração de cada um de vocês. Não deixa que esta semilla, meus irmãos, el ladrão venga a roubar, el inimigo venga a roubar, pero que se você pode aí terminar o serviço, tenha um tempo de oração mais com o Senhor, entra para seu quarto, deixa essa palavra generar vida, ora. Deus falou bastante comigo acá também, eu fui muito ministrado por essa palavra. Que Deus nos bendiga, estamos em contato. Bendiciones, um forte abraço em nome de Jesus.